converso agora com o secretário estadual de Planejamento, Wagner Araújo. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a você que está em casa. A gente viu no bloco anterior uma entrevista com o deputado Walter Alves falando sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal, que a oposição já se articula aí, já acusa o governo de estar ferindo a lei de responsabilidade fiscal. Qual a real situação do Rio Grande do Norte? O deputado, me parece, se precipita um pouco nessa discussão, que aliás já foi esclarecida. O limite prudencial que o Estado atinge é um limite de alerta, que o gasto com o pessoal está próximo a chegar ao limite final, que esse sim se constituiria em uma irregularidade, o que não é o caso, e que enquanto o Estado perdurar essa situação do limite prudencial, o governo não pode aumentar a despesa com o pessoal. Então, a aprovação da reforma administrativa, da mini-reforma administrativa, para ser mais exato, pela Assembleia, ela não constitui em si um aumento de despesa com o pessoal, até porque a lei tem um caráter autorizativo. Por exemplo, essa empresa de habitação e de turismo, as duas empresas que foram criadas, o ato que a Assembleia fez, a aprovação, foi de autorizar o governo a criar essas empresas. E essas empresas só serão efetivamente implantadas e os cargos criados nessas empresas só serão preenchidos quando essa situação de limite prudencial tiver sido resolvido. Até porque isso é uma coisa transitória, não é uma questão definitiva. Transitoriamente o Estado atinge o limite prudencial e durante pelo menos 4 meses há um impedimento que novos reajustes salariais, novos aumentos de salário, ou seja, aumento da despesa pessoal realmente não pode ocorrer. Até agora isso não ocorreu, né? O Estado não incorreu, vamos dizer assim, no aumento de despesa com o pessoal porque essas funções não foram implantadas ou as que foram preenchidas, que foi um ou dois casos, foram em compensação a outras que deixaram de existir. Por exemplo, a subsecretaria de habitação da Secretaria ligada à Secretaria de Ação Social está sendo extinta pela lei. Então não há qualquer problema. Eu penso que esse é um movimento mais de caráter mais político mesmo, de criar uma situação política, um debate, um tema. Essa colocação, por exemplo, de que vai recorrer à justiça para averiguar isso, eu acho que é válido. Agora, considero que seja válido que se faça uma averiguação de tudo que se fez em relação a esses limites da Lei de Responsabilidade Fiscal desde o ano 2000, que é o ano que a lei existe. De lá para cá, qual foi o comportamento do governo, do Poder Executivo e de todos os poderes em relação ao cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso levaria a análise até o governo Garibaldi Alves? Naturalmente, se a lei existe desde o ano 2000, ela precisa ter sido cumprida desde então. Então, a análise, que a Justiça irá fazer essa análise pela proposição do deputado, que se faça desde que a lei existe, até hoje. Aí a gente vai ver quem realmente cumpriu ou quem não cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa atual situação do Estado não acaba travando a máquina administrativa, que o governo fica impedido de tomar essas decisões, de fazer com que a mini-reforma administrativa seja colocada em prática? Na verdade, não é o limite prudencial, como eu já disse, é uma situação transitória. Não é a primeira vez que o Estado atinge o limite prudencial. E isso ocorre, né, vez ou outra, até porque, veja, isso na verdade representa, isso tem uma leitura, um dado interessante que a gente precisa observar. O fato de o Estado estar de vez em quando indo até o limite prudencial revela, na verdade, o esforço permanente da governadora Vilma em melhorar cada vez mais a situação salarial dos servidores. Por exemplo, o que é que fez com que o Estado atingisse o limite prudencial? Foi o fato da governadora ter dobrado o salário dos professores no plano de cargos e salário da educação que foi aprovado e implementado no ano passado. A exemplo disso, outras categorias, como a área de saúde, que está tendo um plano agora, os próprios policiais, civis e militares, que também nesse governo já foram contemplados com elevação do seu salário, com plano próprio de cargos e salário para suas categorias. Então isso é o que faz com que o Estado fique sempre na situação de limite, porque a governadora tem feito um esforço tremendo, indo aos limites da lei para contemplar os servidores públicos, melhorando a sua situação salarial, resgatando uma situação que já vinha de muitos anos. Quando a governadora assumiu, faziam 8 anos que os servidores não tinham qualquer aumento, e aí ela está fazendo esse trabalho e o Estado vai até os limites. Então esse é, na verdade, o fato relacionado a esse assunto.
O governo fala em corte de despesas, né? Na reunião com os novos secretários da administração estadual, a governadora falou um número de 20% em corte de despesas de custeio. Quais são essas despesas e como poderia ser feito esse corte? Veja bem, hoje em dia o advento da tecnologia, da informação, a informática já permite que uma série de controles que antes não eram possíveis de ser feitos, possam ser feitos. Um exemplo é a licitação, ou seja, aquele processo de escolha das compras das empresas que vão fornecer bens, serviços, produtos ao Estado, que é através de uma licitação, né, onde você seleciona a melhor proposta, o menor preço, que isso possa ser feito através da internet, do chamado pregão eletrônico, que é hoje uma coisa que tem, vamos dizer assim, reduzido muito o valor dessas compras. Em estados como São Paulo, Minas Gerais e até no próprio governo federal, a experiência aponta para uma redução de até 30%. Quando você faz uma compra através de uma licitação eletrônica na internet, você consegue descontos de até 30% do valor em relação à licitação normal. Então essa é uma medida que a governadora está adotando, que vai tornar obrigatório para todos os órgãos do governo e que vai resultar numa economia, a nossa expectativa, em torno de 30% nesse item. Há outras coisas, por exemplo, as passagens de avião que hoje o Estado compra, e há hoje uma variação muito grande. Se você for viajar daqui para Brasília, como é a maioria das viagens que o Estado faz, os servidores, os funcionários, você tem variação de salário, por exemplo, tem passagem que custa R$ 1.200 em companhias e tem outros que custa R$ 500. Quando, da forma anterior, você liga para a agência e pede para ela selecionar o trecho e o voo, a companhia, ela vai naturalmente escolher a companhia mais cara, eu presumo. Por quê? Porque ela trabalha em cima da comissão. Se essa escolha for feita pela internet, o órgão fazendo e pedindo, reservando e já pedindo para comprar, você consegue abater até pela metade. A energia elétrica, hoje em dia existem equipamentos mais modernos, né? Os motores elétricos, né? Hoje eles já são mais modernos, que podem reduzir o gasto. As estradas que a governadora reconstruiu, que antes consumia 30, 40 milhões de reais por ano, só na operação tapa-buraco, na manutenção dessas estradas, hoje, com a reconstrução dessa estrada, por pelo menos 3 ou 4 anos futuros para frente, não vão ser necessários se fazer tanto gasto com aquela manutenção, aquele verdadeiro arranjo que se fazia para poder ter ali 1 ou 2 meses de estrada boa. Então são essas as medidas que vão efetivamente garantir uma economia de cerca de 20% do custeio, exatamente para que a governadora possa fazer mais obras, mais programas, ou seja, fazer com que o recurso realmente chegue ao cidadão. Outro anúncio que a governadora Vilma de Faria fez foi em relação à agenda do crescimento, né? O que prevê esse pacote de medidas do governo estadual? Seria mais ou menos o que o governo está fazendo com o plano de aceleração do crescimento? É parecido, mas não é a mesma coisa. A governadora trabalhou durante todos esses 4 anos exatamente para fazer uma reestruturação econômica do Estado. E agora é chegado o momento em que o Estado está pronto para dar um salto de crescimento da sua economia, gerar os empregos que nós precisamos para reduzir as desigualdades sociais, a injustiça, o combate à violência e tudo mais. Porque hoje o Rio Grande do Norte é o alvo principal, mais procurado por empresários de toda parte do mundo, na área turística, em outras áreas de mineração, né, para se fazer os investimentos. Então o governo está criando um programa, né, exatamente para otimizar esse investimento, fazer com que eles realmente cheguem ao Estado com forma ágil e que eles possam também, ao chegar ao Estado, ter um proveito máximo, o benefício para as pessoas que aqui vivem, que aqui moram. Porque o que existia no passado era atividades importantes como o petróleo que o Estado tem, você tinha 15% das pessoas que atuam na indústria do petróleo do Rio Grande do Norte, só tem 15% que são aqui do Estado, o resto é tudo de fora. Essas empresas, esses empreendimentos turísticos, nós temos empreendimentos aqui de valores enormes, de construção de 30 mil unidades de apartamentos que vão ser iniciados nos próximos meses, próximos anos. Nós temos que garantir, capacitar e treinar e orientar todo um esforço, uma ação, uma política pública para garantir que as pessoas que vão trabalhar nesses empreendimentos sejam essas pessoas que vivem aqui e moram. Então a agenda do crescimento é um elenco de programas, projetos públicos, privados, que o Estado vai ter iniciado, executado ou concluído nos próximos 4 anos, e o esforço que o governo vai fazer para otimizar, garantir, assegurar e ampliar esses investimentos, e mais do que isso, de preparar um ambiente local no Estado para o aproveitamento da mão de obra, para que esses projetos realmente resultem num crescimento econômico
e num grande processo de inclusão social no Rio Grande do Norte. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante faz parte dessa agenda? O aeroporto faz parte, ele é um equipamento de logística dos mais importantes, é um dos investimentos que comporão a agenda do crescimento, e ele não, ele não tem importância em si só, ele tem uma importância também de